Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós hoje vamos falar de um conteúdo de história. Nós vamos aprender sobre resistência e influências culturais dos africanos. Nós vamos entender que nossa cultura, a cultura brasileira, ela é bastante diversificada e que ela vem de vários lugares. Muitas pessoas vieram para cá, né? Nós sabemos que os africanos foram trazidos para cá escravizados e nós incorporamos em nossa cultura também a cultura deles, a cultura dos indígenas, dos imigrantes que vieram para cá. E nós hoje vamos falar dessas contribuições, né, dos africanos para nós. Esse conteúdo se encontra nas páginas 120 até 127. Vamos lá. Na página 120 tem uma imagem e nessa imagem mostra que o Brasil é o país onde há mais pessoas negras fora da África. Ou seja, por conta de toda essa escravidão que ocorreu, onde muitos negros foram trazidos para cá, muitos africanos foram trazidos, né? E a nossa sociedade hoje, ela é composta, se eu não me engano, 51% das pessoas se consideram negras e 49% brancas. Então, o nosso país é o país onde há mais pessoas negras fora da África, tá? Na página 121 está escrito assim: a escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, os africanos e seus descendentes nascidos aqui resistiram e lutaram de várias maneiras. Entre essas formas de resistência estavam recusar-se ao trabalho, fugir, que a gente sabe que eles fugiam para os quilombos, né? E rebelar-se. Em alguns casos era possível conseguir a liberdade comprando um documento chamado Carta de Alforria, com o qual o escravizado era libertado em troca de uma certa quantidade em dinheiro. Então essa Carta de Alforria, muitos escravos, alguns senhores davam, a maioria não, né? Mas eles às vezes conseguiam, os senhores davam ou eles compravam, porque por mais que o trabalho escravizado não fosse assalariado, alguns escravizados, eles trabalhavam vendendo doces nas cidades, então eles acabavam ganhando um trocado, então eles juntavam, né, e conseguiam comprar essa carta de alforria, que dava liberdade a eles, com o qual o escravizado era libertado em troca de uma certa quantidade em dinheiro. Havia ainda outra forma de resistir à escravidão, manter vivas as tradições africanas, como os costumes, o idioma e a religião de cada povo. Então, quando eles vinham para cá, eles tinham seu idioma, sua cultura, sua religião e tentavam fazer com que eles esquecessem isso. Mas uma grande forma de se rebelar contra a escravidão era isso, manter vivo os seus costumes. A origem de muitas das manifestações consideradas símbolos da cultura brasileira na atualidade está relacionada a tradições e costumes africanos. A permanência de muitos desses costumes só foi possível por meio da luta dos negros, que resistiram a inúmeras dificuldades, apesar de serem agressivamente reprimidos ao manifestar suas tradições, crenças e valores. Aqui na página 122 e 123, vem falando sobre a influência. No que é que eles influenciaram a nós, né? O que nós incorporamos? Nós incorporamos, por exemplo, ritmos musicais, o samba, ele veio da cultura africana. O berço do samba no Rio de Janeiro é ali na Pedra do Sal, era um antigo quilombo lá, e nasceu ali o samba, ali no Rio de Janeiro, lá é um lugar bem interessante. Algumas palavras que nós incorporamos também no nosso vocabulário, ó. Aqui traz exemplos como quindim, moleque, babá, cafuné, ginga, entre vários outros. Também religiões, temos religiões de matriz africana. Então, nossa cultura, ela incorporou diversos costumes dos escravizados. Aqui na página 123, lá embaixo, tem um Saiba Mais, falando da capoeira, né? Vamos ler juntos, porque é um texto bem interessante.
Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação mais próxima de esporte do que de uma manifestação cultural foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. O presidente adorou, chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é até hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu em novembro de 2014 o título de patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, era uma forma de defesa, né, dos escravizados, só que eles não podiam lutar, né? Os senhores, os capatazes não podiam saber que eles estavam treinando uma luta. Então, eles incorporaram isso a uma dança, né? A ritmos musicais. E hoje a gente tem como uma luta, mas naquela época eles tinham como se fosse uma dança. Na página 124 vem falando das comidas de origem africana. Você sabia que muitos pratos típicos brasileiros têm origem na culinária africana? A feijoada, por exemplo, era feita nas senzalas, com as sobras de carnes que os senhores de engenho não comiam. Hoje, a nossa feijoada, eles colocam o quê? Língua, colocam a pata do boi, colocam um monte de coisa que eu particularmente não gosto, mas que naquela época, por que eles faziam isso? Porque as partes nobres do boi, elas ficavam para os senhores comer e para os escravizados só sobravam, né, aquilo que eles não queriam. Então eles pegavam essas partes, incorporavam ao feijão e daí que surgiu a feijoada. Também tem, ó, o abará, o quibe, o acaçá e o cuscuz, que são outros pratos brasileiros cuja origem está associada à culinária africana. Cuscuz eu particularmente adoro. Bom, agora na página 125 vocês vão fazer as atividades. Tá assim no número 1. O Brasil é considerado o país que tem a maior população negra fora da África. Que evento da história do Brasil justifica essa afirmação? O que aconteceu para que o Brasil se tornasse, que no Brasil tivesse essa maior população negra fora da África? Que evento foi esse? Vocês sabem qual foi. Número 2. Por que preservar suas tradições era uma forma de resistência para os africanos escravizados? Converse com os colegas e com o professor e registre abaixo as suas conclusões. Por quê? Olha só, esse aqui no caso vocês podem conversar com quem vocês estão fazendo atividade. O que acontece? Era uma forma de resistência porque quando eles vinham para cá, os colonizadores queriam que eles perdessem sua identidade, como se eles não tivessem cultura, não tivessem nada. E resistir a isso era muito importante, porque mantinha vivo, né, todos os seus costumes, a sua vida anterior. Então vocês peguem isso e façam e escrevam da melhor forma. Número 3, olha, o número 3 é muito legal. Faça de conta que você é um repórter e vai divulgar a libertação dos escravos pela promulgação da Lei Áurea. Elabore uma notícia para contar essa história. Aqui vocês vão fingir que vocês são repórteres e vão escrever pode ser um texto, uma manchete, né? Onde vocês vão divulgar que a Lei Áurea estava acontecendo. Então, usem a criatividade de vocês, coloquem como que vocês imaginam que eles escreveram nos jornais daquela época, quando a Lei Áurea foi sancionada. Página 126. Número 4. Leia a seguir a letra de um samba-enredo em comemoração aos 100 anos da abolição da escravatura. 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo imaginada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade?
Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Na letra A, tá assim. De acordo com o samba, a escravidão acabou? Converse com os colegas e o professor. Aqui mostra que a escravidão, ela não acabou, né, na nossa sociedade, porque os negros eles foram libertos, só que, numa aula que a gente já até aprendeu, que não foram criadas políticas públicas que pudessem inserir eles na sociedade. E isso vem se alastrando desde do período colonial até agora. Tanto que, infelizmente, a maioria das favelas é composta por pessoas negras. Por quê? Porque os seus antepassados não tiveram condições de construir uma vida boa. Então, isso foi se alastrando até hoje. E isso também é margem para uma escravidão. Então, não. De acordo com o samba, a escravidão não acabou. Letra B. Escreva com suas palavras o significado dos versos destacados. Os versos destacados são: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. O que isso quer dizer? Eu até falei um pouquinho mais, pensem e escrevam. Página 127, número 5. Leia abaixo as palavras de origem africana e copie-as no quadro nas colunas correspondentes. Aqui eu tenho várias palavras e vocês vão colocar nas colunas certas. Quais palavras são alimentos, instrumentos musicais e ritmos? Se ficarem com dúvida, peguem o dicionário, que lá vai dizer o que é, ou também podem pesquisar na internet. Número 6. Leia o texto abaixo e responda as questões. Olha só, o número 6, o que vocês irão fazer? Vocês vão ler esse texto e lá embaixo está assim: faça uma pesquisa em livros, jornais, revistas e na internet sobre os quilombos que ainda existem hoje no Brasil, onde se localizam, como é o dia a dia dos moradores, entre outras informações. Registre no caderno que você descobrir. Então, lá no caderno, o que vocês irão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Página 127, número 6. E vão registrar a pesquisa. Por quê? Porque hoje vocês irão fazer a atividade somente no livro, tá? E esse número 6 que vocês vão escrever lá no caderno. Aí, para especificar o que vocês estão colocando, vocês coloquem lá, página 127, número 6 e respondam, tá? Bom, como eu falei, é só no livro, o número 6 que vocês vão colocar lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar com a gente. Beijinhos e tchau!